Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração em máquina de lavar aqui do portal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algo que acontece quando você está fazendo o teste de estanqueidade com nitrogênio. O que é? É quando você injeta o nitrogênio para procurar vazamento. Então você tem que monitorar através do manômetro, do manifold. E eu tinha isso em mente, que provavelmente acontecia, e de fato acontece. Acontece o quê? Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só deixar correr aqui atrás de mim um vídeo. É uma aula que a gente gravou, né, para o nosso curso. Inclusive, estou deixando o link aqui, ó, conheça nossos cursos, link na descrição, cursos de refrigeração. Muito, muito completo. E ultimamente, deixa eu só restaurar minha imagem aqui, ó. Eu estou montando um sistema de refrigeração didático, onde eu estou gravando aulas, atualizando outras, mostrando o funcionamento de uma geladeira. Então é aqui que a gente vai fazer boa parte dos testes de refrigeração, mostrar o funcionamento, tá certo? Então, na primeira parte aqui, eu estou fazendo a montagem. E logo após a montagem, né, coloquei todos o circuito de refrigeração, está tudo soldado, está tudo no lugar. Então, primeira aula que a gente gravou foi uma aula de estanqueidade. Como procurar vazamento em um sistema de refrigeração. Então, a gente está usando nitrogênio. E essa aula que está correndo aqui atrás de mim é justamente a aula que a gente gravou, mostrando, injetando nitrogênio. Deixa eu tirar essa faixa aqui que está atrapalhando. Pronto. Colocando nitrogênio no sistema, pressurizando e tudo mais. Então a gente ficou muito, muito completa, muito, muito boa essa aula. Tá certo? Inclusive já foi colocada lá na nossa plataforma. Os nossos alunos já estão tendo acesso a essa aula completa. Essa aula que você está vendo aqui atrás, tá legal? Inclusive, mais uma vez eu reforço, tá a fim de fazer parte, né? Tá a fim de aprender do jeito certo. Hoje mesmo, um inscrito do meu canal, ele falou comigo pelo WhatsApp, elogiando pelos vídeos e tudo mais, está aprendendo muito. Mas aí no meio da conversa ele falou, olha, estou com dificuldade no vácuo, porque... E aí conversando, eu descobri que ele está fazendo vácuo pelo capilar ali, pelo rabicho do filtro, e não pode. Então no nosso curso a gente ensina a fazer do jeito certo, para que o profissional se torne verdadeiramente profissional mesmo. Tá certo? Então esse sistema didático ele vai ajudar bastante. Então eu ensino passo a passo essa aula, uma das melhores, colocando nitrogênio. Tá vendo aí? Aí eu estou mostrando cada momento do processo para os nossos alunos aprenderem de verdade. Correto? Bom, agora o que eu trouxe hoje para vocês foi o seguinte, algo que eu percebi. Porque assim, nós pressurizamos com nitrogênio. E eu deixei, deixa eu mostrar para vocês aqui, cadê? Deixa eu só aumentar a minha imagem aqui. Tá vendo isso daqui? Ó? Isso daqui é uma câmera que eu coloquei virada para o manômetro. Esse manômetro ele foi instalado no sistema didático. E ele está apontando aqui para o nosso manômetro, né? A câmera está apontada para o nosso manômetro, para você dar uma olhada. Ó, isso daí não é uma foto, é a câmera, ó, vou passar minha mão aqui na frente, tá vendo? Em tempo real a gente está gravando aqui. E essa câmera está apontando para o manômetro. Uma pressão aí, ó. Você vê que está acima de 85, abaixo de 90. Tá certo? E onde eu quero chegar com isso? Daqui a pouco eu mostro para vocês de novo onde eu quero chegar com isso. Eu vou colocar uma imagem. O que aconteceu? Bom, a gente fez essa aula, nós gravamos essa aula e o sistema ficou pressurizado. Por quê? Porque a próxima aula que a gente vai gravar é a aula de bomba de vácuo. Então eu resolvi deixar pressurizado, até para ver se o sistema não tem nenhum vazamento. E a próxima aula que eu vou gravar é o sistema bomba de vácuo. A gente vai fazer o vácuo nesse sistema, certo?
provavelmente amanhã eu estou gravando essa nova aula que vai para a nossa plataforma. Uma das dúvidas, né, dos nossos alunos, como eu faço vácuo e tal. A gente já tem alguma coisa de vácuo no canal, mas eu vou fazer o beabá, tá? Eu vou colocar lá na nossa plataforma. Então, quando eu fiz essa pressurização, já tem mais ou menos 48 horas, tá? 2 dias que eu fiz essa pressurização. E a gente deixou o manômetro com pressão, correto? Só que o que aconteceu? Ontem à noite eu estava fazendo alguma coisa aqui aqui na oficina, tá? Na nossa área, nosso estúdio aqui, eu estava fazendo alguma coisa. E era 10 horas da noite, era mais de 10 horas da noite. E eu resolvi, vou dar uma olhada como é que tá a pressão. Aí eu tomei um susto. Quando eu olhei a pressão, havia caído. Aí, será que pode ter tido um vazamento, né, nessas 48 horas? Ontem não era 48 horas, hoje é 48 horas. Olha o que aconteceu. Caiu a pressão. E aí, qual foi a... Ou caiu a pressão, ou será que a temperatura tem alguma coisa a ver com isso? Era 10 e pouco. E aí, o que eu fiz? Eu tirei uma foto e gravei também, sabe? O celular não aparece a temperatura do ambiente. Aí eu cheguei e anotei a temperatura que estava dando no celular. E hoje, à tarde, pouco antes da gente começar a gravação, eu tornei a medir, né, a olhar, tirar outra fotografia e percebi que a temperatura tinha voltado a subir. O que quer dizer isso? Deixa eu mostrar as imagens para você, que vai ficar mais fácil você entender do que eu estou falando. Ó, essa imagem que você está vendo aí à sua esquerda foi ontem. Ó, eu anotei o horário 22h16. E olhei no celular, né, a temperatura que o celular mostra, estava dando 22 graus. E a pressão havia caído para baixo de 85 PSI. E aí hoje, agora há pouco, né, eu estou gravando agora, ó, já são 16 horas na realidade, mas quando eu fiz a medição da temperatura não, da pressão, a temperatura estava em 27 graus. E aí você vê que está acima dos 85. Então, dá uma diferença mais ou menos entre 4 a 5 PSI. Deu para entender? Ainda não? Eu vou explicar. O que acontece? O que acontece é o seguinte: quando você pressuriza um sistema e você monitora, você deixa o seu pressostato, você deixa o seu manômetro ali engatado no sistema e você volta no dia seguinte para ver se caiu, se tem vazamento, porque se tiver vazamento vai cair. Porém, o que a gente às vezes não atenta é o seguinte: se de repente, na hora que eu medi, na hora que eu registrei aquela primeira pressão, na hora que eu pressurizei, e ali eu anotei, tirei uma fotografia, eu fiz uma marcação ali no manômetro com um canetão, dá para fazer assim também. Eu tenho que anotar também a temperatura ambiente, né? Dentro da casa da cliente. Então, digamos, porque tudo vai influenciar, certo? E o ideal não é nem pelo celular, o ideal realmente é medir com um termômetro a temperatura do ambiente. Por quê? Porque se no dia seguinte, porque o normal é isso, você deixa o manômetro lá e volta no dia seguinte para ver se caiu a pressão. Só que aí você tem que aferir a temperatura, tem que estar muito aproximada a temperatura do que estava na hora que você fez a carga, porque senão, se a temperatura estiver mais alta, a pressão vai subir. Se a temperatura estiver mais baixa, a pressão do nitrogênio vai cair. É normal isso daí é física. O problema é que às vezes a gente não leva em consideração, não anota. Então, quando você for fazer pressurização de um sistema, você anota não só a pressão, anota também a temperatura, certo? A temperatura que estava o ambiente naquele momento. De repente, a geladeira está na cozinha, de repente é hora do almoço, o fogão está a 1000 lá preparando, então a temperatura do ambiente pode estar alta. E aí quando você vai fazer a aferição, a temperatura está mais amena. O que acontece? Você vai chegar à conclusão que tem vazamento, quando na realidade não tem. Simplesmente, por causa da temperatura, a pressão caiu. Então, o correto, quando você vai aferir a pressão no dia seguinte, você tem que
tá, né, levar em conta a temperatura, tá bom? Quem sabe eu faça uma tabela. Eu vou ver se eu faço uma tabela de pressão de acordo com a temperatura. Só que isso vai levar muito tempo, porque eu não tenho aqui um ambiente controlado para diminuir a temperatura. Mas eu vou fazer isso. Uma tabela para ver a porcentagem de acordo com a queda. Eu não sei se é possível, tá bom? É só uma teoria, só um... Quem sabe dá certo. Legal? Bom, espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado. E se para você, de repente, tudo que eu falei parece que eu estou falando grego, na realidade é muito simples, tá certo? E é um convite que eu vou fazer para você. Vem estudar comigo, conheça os nossos cursos, link na descrição. Meu curso é para quem não sabe nada. Sabe o camarada que não sabe a diferença de um parafuso para um prego? Pois é para quem não sabe nada, porque a gente começa do zero, explicando tintim por tintim como funciona um sistema de refrigeração e tudo que está envolvido. Mas o nosso curso também é para aquele que já é técnico, né? Mas ele ainda não estudou, não fez um curso, às vezes está fazendo tudo meio assim no improviso, sabe? Vem estudar com a gente. Sabia que mais da metade dos nossos alunos, na realidade, já estão na área, mas querem se especializar, querem saber realmente o que estão fazendo? Bom, conheça nossos cursos, link na descrição. Vem estudar comigo. Investe numa carreira aí, uma carreira que pode te proporcionar uma vida legal, tá bom? Estou aqui para ajudar, certo? Além disso, se inscreve no canal, ativa as notificações, like, comentário, né? De repente, se você não estudou, não estudou não entendeu alguma coisa que eu falei, ou de repente você não concorda com alguma coisa que eu falei aqui, coloca nos comentários. Desde que seja respeitoso, desde que seja educado, tudo bem, pode comentar à vontade. Valeu? Bom, estou deixando mais 2 vídeos bem interessantes aí no final. E assiste, clique em um deles, vamos continuar evoluindo aí no mundo da refrigeração. Tchau, tchau, abraço!